O plenário do Supremo deve analisar hoje sobre a prisão provisória para advogado ser obrigatoriamente em sala de Estado maior. A consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai conversar com a gente a respeito desse assunto e da sessão de logo mais do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Essa prerrogativa para os advogados está prevista em alguma lei? Está prevista, sim. Existe o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, que traz essa prerrogativa, no sentido de que o advogado, em se tratando de prisão provisória, ou seja, aquela que é antes de uma sentença penal condenatória definitiva, e isso significa dizer que seriam as prisões em flagrante, prisões preventivas e prisões temporárias, ele tem que se recolher a um local chamado Sala de Estado Maior. Então, é uma prerrogativa que está prevista nessa lei, é uma lei de 94. Não significa dizer que eles não possam ser presos, porque eles podem ser presos. A garantia que o Estatuto da Advocacia traz, na verdade, é exatamente no que diz respeito ao recolhimento, né, desses advogados quando estiverem envolvidos em prisões provisórias. Então, existe essa diferenciação que está prevista como uma prerrogativa no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, teve a oportunidade de analisar a constitucionalidade dessa prerrogativa e, na oportunidade, entendeu que ela é constitucional. E o que se entende por sala de Estado maior? Bom, sala de Estado maior seria aquele compartimento em instituição militar, ou seja, não é uma cela, não tem grade, é uma sala mesmo, né? E que pode estar, seria uma sala ou nas unidades do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar, ou nas Forças Armadas, tanto na Aeronáutica, Marinha ou Exército. Então, seria o local onde os comandantes ou os oficiais que assessoram o comandante normalmente se reúnem para decidir e discutir ideias e tomar decisões. Seria normalmente assim, o Supremo Tribunal Federal, inclusive, já se manifestou no sentido de que é um local separado, diferenciado, com condições dignas na forma como prevê a lei. E quando não há essa sala, como é que fica a prisão provisória? O Estatuto da Ordem estabelece que, inexistindo esse espaço, os advogados teriam a prerrogativa de ficarem, então, em prisão domiciliar. E nós temos decisões nesse sentido, exatamente garantindo aos advogados que se veem nessa situação o cumprimento, né, dessa prisão provisória, em prisão domiciliar. Inclusive aqui no próprio Supremo Tribunal Federal, nós já tivemos decisões nesse sentido, mas há também casos, até porque existe uma dificuldade em se localizar sala de Estado Maior atualmente, e aí nós temos duas realidades. Não há salas de Estado Maior e, por outro lado, há muitos advogados. Então, é difícil conciliar, né, esse direito com a prática. Então, já houve decisão no sentido de que um compartimento separado com condições dignas seriam suficientes, né, para que se assegurasse esse direito previsto no Estatuto. Rapidamente, o que se discute nesse caso? Bom, nesse caso, uma advogada, ela foi presa preventivamente, foi decretada a prisão preventiva e ela requereu à Justiça Local o direito de se ver recolhida ou na sala de Estado Maior ou na prisão domiciliar. No caso, todas as instituições militares informaram que não havia compartimento adequado para recebê-la na sala de Estado Maior, não havia essa sala, e aí a juíza acabou indeferindo o pedido de cumprir a prisão provisória em prisão domiciliar. O caso acabou chegando aqui no Supremo Tribunal Federal em uma decisão liminar. O ministro Gilmar Mendes, então, entendeu por bem que ela deveria aguardar, né, o julgamento da apelação, porque ela chegou a ser condenada. Então, enquanto não houvesse o trânsito em julgado da decisão condenatória, ficaria em prisão domiciliar. Tá ótimo, Gisele. A gente volta no próximo bloco, então, para falar do restante da pauta. Okay. Um minutinho, por favor. Aqui no estúdio, nós voltamos a falar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, sobre a pauta da sessão de hoje no STF. Gisele, na pauta também está um habeas corpus, né, sobre desarquivamento de inquérito policial. Do que se trata? Bom, é verdade, nós temos na pauta esse habeas corpus que discute exatamente em que situações o Supremo Tribunal Federal irá se manifestar sobre a possibilidade ou não de desarquivamento, quando já houver um pedido de arquivamento determinado, né, nos autos de um inquérito policial. No caso em especial, nós temos 4 pessoas que foram acusadas e aí foi reconhecido, então, que eles tiveram causas excludentes de ilicitude, né, a legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal na ocasião, e aí isso gerou o arquivamento deste inquérito policial. Só que, posteriormente, ele foi reaberto e aí o que eles
argumentam aqui na Suprema Corte é exatamente a possibilidade de trancar essa ação penal por entenderem que, por ter havido antes esse arquivamento, ele não poderia, então, ser submetido ao desarquivamento do inquérito para prosseguimento de uma ação penal. Quem abre e quem arquiva o inquérito policial? O inquérito policial, ele é um procedimento policial investigativo que é conduzido pela autoridade policial. Então, normalmente, é a autoridade policial quem determina a abertura de inquéritos policiais diante da notícia de um crime. Então, esse inquérito policial serve para apurar as circunstâncias de autoria e materialidade de um determinado ilícito penal e serve exatamente para subsidiar, né, o detentor da ação penal, e aí, em alguns casos, eu tenho o Ministério Público como detentor da ação penal, em outros a própria vítima, para que possam ingressar posteriormente com uma ação penal. Então, o inquérito policial ele serve basicamente para dar justa causa para ações penais futuras. Essa decisão, né, pela abertura do inquérito policial normalmente se dá pela autoridade policial. Agora, a decisão de arquivamento do inquérito policial, conforme você perguntou, se dará apenas por decisão judicial. Então, só o juiz pode mandar arquivar inquérito policial. O próprio delegado de polícia, uma vez, então, tendo iniciado o inquérito policial, ele não pode arquivá-lo, e normalmente há a manifestação do Ministério Público. Então, antes do juiz decidir sobre o arquivamento ou não, existe ainda uma manifestação do Ministério Público que vai dizer o que ele entende ali daquele caso concreto. Em que hipótese é possível reabrir uma investigação policial? Existe uma súmula do Supremo que diz exatamente o seguinte: havendo o arquivamento, somente com o surgimento de novas provas é que poderá ele ser desarquivado e aí subsidiar uma ação penal. No entanto, há dois entendimentos em relação a essa súmula. Há quem entende que essa decisão de arquivamento ela é provisória e há quem entende que, dependendo dos motivos que geraram o arquivamento, essa decisão é definitiva. Bom, de que forma que há esses posicionamentos divergentes? Há quem entenda que, havendo ausência de provas ou insuficiência de provas, e aí o arquivamento se dê por essas razões, novas provas autorizariam o desarquivamento do inquérito policial. Mas se ficar comprovado, ou seja, eu tenho provas de que o crime não aconteceu, ou eu tenho provas de que houve uma causa excludente da ilicitude, como a legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, seriam situações que fariam coisa julgada material, mas o que significa dizer que houve ali uma análise do mérito e que não poderia, então, rediscutir a abertura desse inquérito policial, porque acabaria causando uma insegurança jurídica. Então, são situações diferentes. De um lado, eu teria ausência de provas ou insuficiência de provas, e de outro, eu teria provas robustas de que o crime não aconteceu ou provas robustas de que houve uma excludente, uma legítima defesa, um estrito cumprimento do dever legal. Então, há uma discussão realmente a respeito da natureza dessa decisão, se ela é provisória ou se ela é definitiva. Tá ótimo, Gisele, obrigada pela participação. Vamos aguardar os ministros aí, a posição dos ministros, e até semana que vem. Até lá.